Meus caros, comentário sobre as primeiras páginas do dia 20 de junho de 2020, segunda-feira. E antes disso vou-vos dizer que o YouTube tem-me cortado os vídeos todos ultimamente. Eu falo realmente de assuntos sensíveis, mas são os assuntos de momento, saúde, e pelos vistos quando falo de saúde eles cortam-me aquilo. Portanto, o que eu vou fazer a partir de agora é, depois de gravar isto tudo de improviso, como sempre faço, andar para trás e se calhar meter uns inserts, apagar umas palavras, tentar meter umas legendas, vamos lá ver se passam assim, ok? Portanto, se virem assim umas coisas esquisitas, a minha tentativa para ver se os vídeos passam. Ok, então diz o Correio da Manhã que em Setúbal a urgência de obstetrícia encerra 22 dias no verão. Ou seja, vai ser um corre-corre para Lisboa. Não estou a ver que isto se possa resolver de outra maneira, mas já começa a ser um hábito também. Parece que já ninguém estranha, encolhemos os ombros, é o novo normal. A notícia principal: já nasceu a bebé abençoada por Marcelo. Diz a mãe que quando dei por mim ele deu-me um beijinho na barriga, pedi-lhe outro, ele deu-me outro. Ora, diz que a mãe viveu mais de 20 anos em Odivelas, tirou mestrado no ISEG e veio de Angola, notem, propositadamente para ter a filha em hospital privado em Portugal. Perceberam bem? Veio de Angola propositadamente, esta senhora, para ter a filha em hospital privado português, ok? Quem quiser que comente, aguardamos a reação do Bloco de Esquerda, do PCP e do Panilivre, que é o novo partido, chama-se Panilivre. Nas caixas da esquerda, ladrão de ambulância anda a monte, conduziu em contramão com as sirenes ligadas, imagine-se, felizmente parece que não houve acidentes, Macron perde a maioria absoluta e concurso internacional do Ciresp lançado hoje, meus caros. Portanto, se o Ciresp tivesse sido necessário nestes últimos dias, não havia Ciresp, nem hoje nem amanhã. Aliás, os pagamentos são todos em atraso. Parece aquela música do Zé Cid. Ontem, hoje e amanhã não há Ciresp para ninguém. Portanto, caros incendiários, tenham paciência. Esperem mais umas semanas, um mês ou dois. Lá para o final do verão já teremos novamente Ciresp e aí já podem retomar a vossa atividade anual. Mais abaixo, 7 albufeiras com nível abaixo de 20%. Mais uma vez aqui chamo a atenção para o facto das albufeiras em Portugal estarem completamente assoreadas, pois nunca nenhuma delas foi dragada e todas elas têm mais do que 20 anos. Portanto, mais de metade do volume de água que deviam armazenar é areia, ou melhor dito, inertes. Inertes, como eles gostam de dizer, e inertes são também os nossos governantes, pelo menos de há umas décadas esta parte, e sobre este assunto e sobre a maioria dos outros. Mas há um assunto em que eles não são tão inertes assim, são bastante ativos, é nas subvenções vitalícias. Diz o JN que o custo das subvenções vitalícias já ultrapassa o 500 000 por mês, meus caros, por mês. Há 224 beneficiários entre políticos e juízes que recebem na totalidade. Ex-governador de Macau com o valor mais alto e Sócrates recebe 2.372 euros por mês. Curiosamente, o valor do governador de Macau não aparece, bom, mas aparece o valor de Sócrates, eu percebo, o jornal tem que se vender. Ucrânia, integrados, mas prontos para voltar a casa. Portugal acolheu 43 mil refugiados desde o início da guerra, vinda de outros países já abrandou. Quer dizer, mais à frente veremos que Portugal até é dos países que menos recebeu refugiados. Mas a verdade é que se pensavam que os refugiados iam ficar aqui eternamente em Portugal, bom, enganaram-se. Eles já estão a voltar à Ucrânia. Ao contrário de tudo o que nos vão dizendo, as informações são sempre contraditórias. Tudo o que diga respeito à Ucrânia, eu não acredito nem numa linha. Bem, mas sabemos que um pouco por toda a parte, refugiados estão a regressar ao país, à Ucrânia. Vá-se lá saber porquê, mas é um fenómeno que está a acontecer um pouco por todo lado. Na minha escola, os miúdos, que lá estão 21 miúdos que recebemos, parece que já vão sair da escola. Não sei se vão já voltar para a Ucrânia ou se vão ainda para outra escola e depois para regressar, não sei. A coligação de Macron perde a maioria absoluta em França. Recordamos que não é um partido, é uma coligação. O que ficou em segundo lugar também
é uma coligação, mas em terceiro lugar ficou um partido, o primeiro partido, o Rassemblement National de Marine Le Pen, com um resultado histórico. Os partidos da direita europeia começam a ser a terceira força política praticamente em todo lado, pelo menos em Portugal com o Chega, em Espanha com o Vox, em França com o Rassemblement. E a mesma tendência imparável está a acontecer um pouco por toda a Europa, quer queiram, quer não. Eu penso que como reação natural a toda esta aculturação exterior de que a Europa está a ser vítima, de que o fanatismo da ideologia de género é apenas um exemplo. Já me vão cortar o vídeo por causa disto. São João, o único produtor de balões, fechou portas. Os símbolos da festa agora têm concorrência estrangeira e imaginem lá qual será o país que vai agora vender balões para o São João do Porto. Sobre o emprego, Aveiro precisa de 1.500 trabalhadores. A área das tecnologias entre as mais carenciadas. E onde é que eles estão? Procurem, que não os acharão. O público diz-nos que Macron perde a maioria numa França cada vez mais extremada. Bom, realmente a extrema-esquerda está lá em força, mas à direita não vejo nenhuma extrema, a não ser que seja o partido de Marine Le Pen. Se quiserem chamar aquilo extrema, chamem. Mas agora, informo também que o antigo Partido Socialista francês, que deve ter agora 1,7%, como se viu nas últimas eleições presidenciais, 1,7%, esse Partido Socialista coligou-se contra Macron, na coligação de Mélenchon, antigo secretário-geral do Partido Comunista. Portanto, Macron conseguiu destruir tanto o Partido Socialista como o Partido Republicano, o Gaulista, o Comunista, destruiu aquilo tudo. Bom, e mesmo assim continuou no poder, embora agora sem maioria absoluta. O travão ao alojamento local abrange quase 60% do mercado em Portugal. Como sabem, o acórdão do Supremo proibiu alojamento local em prédios de habitação. A partir de agora já não serão possíveis. Partidos avançam com iniciativas no Parlamento. Notícia principal, foto. Berardo perde primeira ação nos tribunais contra fim do protocolo com o Estado no CCB. Bom, e vai perder todos os seguintes, porque quem cai em desgraça neste país nunca mais na vida levanta a cabeça nem ganha nada na justiça. A verdade é que ele também não tem um tostão para pagar nada, portanto, o Estado que esqueça metade, perdoe-lhe metade, que eu perdoo-lhe a outra metade, e os 1.000 milhões de Berardo, tchau, nunca mais ninguém os verá, ok? É só mais uma. À direita. Numa guerra sem fim à vista, teme-se a fadiga da Ucrânia. A NATO que, como se recordam, foi designada por incompetente e obsoleta por Donald Trump, vem dizer que naquela guerra pode durar anos. Eu não sei quem é que está preparado para aguentar um esforço destes durante anos. Nem a Ucrânia está e nem a própria Europa, que não entra diretamente, mas entra indiretamente nesta guerra. Toda a Europa está todo ao lado da Ucrânia, mas a verdade é que mesmo assim parece que não há fim à vista e, portanto, imaginem daqui a um ano, e já nem digo mais, mas imaginem só daqui a um ano como é que nós estaremos. Com que inflação? Com que preços de combustíveis? Com que preços dos bens e produtos alimentares? Imaginem só, porque eu não consigo. E cá está o que eu vos dizia em baixo, migrações na cauda da Europa, Portugal na cauda da Europa, no acolhimento de refugiados. Relatório de asilo 2022 mostra que Portugal é dos países que menos refugiados acolhe. Vá lá que nem tudo é mau. No Diário do Kremlin, António Vitorino, ainda é vivo, António Vitorino, de vez em quando aparece, é mágico, depois desaparece. O banido do PS, de vez em quando aparece. 100 milhões de deslocados, 100 milhões. É um recorde de pessoas obrigadas a deixar as suas casas por causa dos conflitos, mas também das alterações climáticas. É sério. Desculpa, mas isto, eu tenho mesmo... É que eles dizem isso sem se rirem. Eles dizem isto sério, com uma cara séria. Guerra na Ucrânia piorou a situação na Europa, incluindo Portugal. Diretor-Geral das Migrações alerta que o número está a aumentar e os mecanismos de acolhimento não acompanham a progressão. Pelos vistos, em Portugal acompanham até demais, porque estamos na cauda da Europa, também neste particular, na recepção de imigrantes, que mesmo esses mal podem dar o pira daqui para fora à velocidade toda. Cá está, França, legislativas, Macron perde a maioria absoluta, Le Pen consegue resultado histórico, pois está claro, diz que frente da esquerda, Mélenchon fica em segundo lugar, mas
À direita alarga-se a onda azul da União Nacional. Mais de metade dos franceses não foi às urnas. Estão a aprender connosco, meus caros, eles estão a aprender connosco, os portugueses. Os franceses realmente têm muito que aprender connosco a todos os níveis e estão aí nesse caminho. E o jornal Inevitável diz-nos que há um advogado que exerce há 30 anos em Braga, 30, com o curso forjado. Agora que se lembraram, o homem está há 30 anos a exercer. Bom, enfim, faz-me lembrar, aqui há uns anos apareceram várias notícias em que se encontraram taxistas em Lisboa, há 40 anos que faziam táxis em Lisboa e também não tinham carta. Bom, este país é realmente um colosso. Os portugueses gastam 28 milhões de euros por dia, 28 milhões por dia em apostas online. E não é raspar, estão todos a raspar, dia e noite, às 8 da manhã já estão ali a raspar nos cafés e nas tabacarias. Mas isto não é raspar, isto é apostas online. É outra coisa ainda. É aqueles betclicks e os betanos e aquelas coisas todas. De qualquer maneira diz que receitas de operadoras de sites esportivos e de jogos de azar em níveis recorde. A indústria triplicou desde 2019. No primeiro trimestre houve 759 mil jogadores online. Há 3 anos eram apenas 318 mil. Ora, vamos lá apostar, vamos lá jogar online, pode ser que vos saia, mas enquanto sai e não sai, vai saindo às casas de apostas e vai saindo à Santa Casa, que vê este povo a raspar desenfreadamente de norte a sul do país, meus caros. Raspa aí com força, meus amigos. No fundo, menos horas, mais férias. Partidos avançam com diplomas laborais. Bem, eu acho que meia dúzia de horas estaria bem. Olha, trabalhava-se, por exemplo, terça-feira antes do almoço, à quarta antes de jantar. E chega. Para que é que vou trabalhar mais? Não é preciso. Este país é um colosso. E cá está a Ucrânia. Tal NATO obsoleta, teme que a guerra possa vir a durar vários anos. Olha, então, preparem-se. Se realmente a Europa continuar a alimentar a Ucrânia e a Rússia não desistir também pelo seu lado, então não se vê o fundo ao tacho, realmente não se vê. E mais grave do que isto, sabendo nós que esta guerra tem que terminar por negociação, nem a Ucrânia vai esmagar a Rússia, nem a Rússia também vai querer esmagar a Ucrânia, portanto, terá que ser um fim negociado. Não sei de que é que estão à espera. Parece que cada dia que passa morrem mais 1000 pessoas, é o que se diz na televisão. Então não sei de que é que estão à espera. Em vez de começarem já as negociações, porque é que estão a deixar passar tempo a morrerem 1000 pessoas por dia, para depois, no final, terem que negociar na mesma. É isto que eu não percebo. O Negócios.pt traz uma entrevista com José Tavares que diz que no SNS um dos problemas é a organização. Esse é um dos problemas. O outro é a falta dela. Não há organização nenhuma, meus caros. É tudo à balda. É só em desperdícios foram 1000 milhões num ano. Portanto, se isto é organização, eu vou ali e já venho. E o Tribunal de Contas vai estar atento à revisão de preços dos contratos. Já o relatório sobre o novo banco estará pronto até o dia 15 de julho. Muito bem, vamos lá ver esses relatórios todos, magníficos relatórios, para percebermos para onde é que tem ido o dinheiro dos impostos portugueses. Notícia principal, diz Lagarde, que é o fim do dinheiro barato. É uma década inédita que chega ao fim. A subida de apenas 1 ponto nos juros pode custar ao país 188 milhões. Mas só este ano, falta lá. Atenção, 1 ponto percentual pode custar a Portugal 188 milhões só em 2022. Para o ano que vem multipliquem isso por 2 ou por 3, ok? Caixa Geral de Depósitos e BCP facilitam a entrada da banca angolana em bolsa. Não sei se recordam que a notícia que estava em voga, que estava a dar antes da pandemia, portanto isto em janeiro de 2019 em Portugal, era o caso da oligarca Isabel dos Santos, oligarca angolana, do qual nunca ninguém mais falou, nem da EFASEC, nem das suas empresas, nem dos seus investimentos, nem coisa nenhuma, ninguém sabe o que é que lhes aconteceu. E agora estão a recuperar novamente os investimentos dos oligarcas angolanos. Portanto,
Quando interessa à política escorraçar os oligarcas e ficar com os seus bens, com os seus ativos, faz-se. Quando não interessa, e quando, pelo contrário, é preciso dinheiro, então vai-se lá pedir outra vez que venham investir em Portugal. Os mesmos oligarcas, ao vizinho do lado. É isto Portugal. Agora relacionem isto com os vistos gold, que estiveram parados durante 6 meses à espera de uma decisão, de uma autorização, porque a lei entretanto tinha mudado, e no final de 6 meses, sem aviso, voltaram a arrancar os vistos gold, porque afinal não era preciso nenhuma autorização, não era preciso alterar nada, não era preciso clarificar nada. Bom, se alguém acredita num país destes para investir, eu, se fosse oligarca, digo-vos uma coisa, eu aqui não investia. Porque nós nunca sabemos com o que é que podemos contar. Hoje é uma coisa, amanhã é outra, é oposta. Não há condições. Enquanto a classe política governante não perceber que tem que criar condições universais para que haja uma imagem de estabilidade, ou até só, enfim, estabilidade em termos de regras do jogo neste país, não podem esperar grandes investimentos, porque as grandes empresas por um lado e os oligarcas por outro têm receio de investir aqui 2 mil, 3 mil milhões, 4 mil milhões e depois passado 2 ou 3 anos as regras são outras, completamente diferentes e o lucro que estas empresas e os oligarcas esperavam arrecadar, afinal de contas vão ter, mas é prejuízo. Portanto, meus caros, não esperem grandes investimentos enquanto não clarificarem que país é este, qual é o seu rumo, para onde é que caminha. Enquanto andarmos à deriva, eu não acredito que haja grandes investimentos estrangeiros em Portugal. Mas nem investimentos reprodutivos, caso das empresas, nem investimentos especulativos. Nem uns, nem outros. Quando não há segurança, nem os bons, nem os maus arriscam meter aqui o seu dinheiro. Qual é a novidade?